Ótimo. Bom, o pessoal está entrando aí. Enquanto isso, eu vou te tomar uns 3 minutinhos para fazer uma apresentação, né? Primeiro, gostaria de te agradecer pela disponibilidade. Você sempre foi muito solícito, o tempo todo que a gente solicitou. Gostaria de agradecer também o pessoal que vai vir ver essa live, que está aqui também presente, entrando, né? É muito importante. E, assim, é uma honra ter você aqui no nosso espaço, uma pessoa que sempre foi muito solícita em relação a tudo que a gente solicitou, e apresentando o Dr. Carlos Medeiros, né? Carlos Augusto Medeiros, né? A gente chama de Guto. E te agradecer pela disponibilidade, já falei, e também gostaria de te agradecer, assim, como pessoa, né? Você sempre foi uma pessoa muito, como é que a gente fala, responsiva, sempre devolutiva, e isso já é um aprendizado muito grande para a gente. A gente se conheceu em 2017, né, no evento da PUC. Eu fiquei extremamente encantado pela sua fala cirúrgica, e você, assim, a sua fala me encantou de lá para cá muito, né? Então, muito obrigado, é genuíno, de coração mesmo, o seu aceito pelo convite, e você se torna uma pessoa cada vez mais admirável dentro da análise do comportamento. Coautor do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, a gente vai sortear um depois aqui, e eu não tenho ele aqui agora, estou no meu consultório lá, mas eu estou no consultório em casa, mas eu estou vendo ele no fundinho ali, dá para o pessoal também visualizar, né? Um livro que é usado no Brasil todo, e isso é muito, muito gratificante ter você aqui nesse espaço. E eu fiquei muito curioso, assim, com a sua fala, né, com o seu tema, de não gerar regras, né, porque é o que o paciente mais pede no consultório, né, então é uma fala muito importante. Doutor Carlos Augusto Medeiros, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, é uma honra ouvir a sua fala. Ok. Fernando, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu vi que vocês estão convidando várias pessoas para divulgar a análise do comportamento, fazendo lives. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelas palavras tão generosas. Eu fico muito contente em saber que o meu trabalho, junto com o Márcio, ele contribui bastante para a formação de analistas do comportamento no Brasil. E a gente tem muito orgulho desse trabalho, deu bastante trabalho, acredito, né? Mas é bem gratificante ter feito parte desse projeto aí e tal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que é sobre uma forma desenvolvida por mim, é óbvio que baseado nas minhas leituras de várias outras coisas, que a ideia é prescindir da emissão de regras por parte do terapeuta. Quando a gente começa a atuar como psicoterapeuta, a gente acaba se deparando com um desafio gigantesco de como é que a gente afeta o comportamento daquela pessoa. Como é que a gente utiliza as ferramentas comportamentais para ajudar essa pessoa a interagir de um jeito diferente com o ambiente. No fim das contas, gente, se a gente parar para pensar, uma terapia nada mais é, de orientação comportamental principalmente, nada mais é do que identificação de padrões. Padrões comportamentais, é óbvio. Modos que a pessoa desenvolveu de se relacionar com o mundo, principalmente de se relacionar com as outras pessoas. Esses padrões, eles funcionam. Funcionaram até certo tempo, até certo ponto. O problema é que eles não funcionam plenamente. Muitas vezes eles cobram efeitos colaterais. Então, uma pessoa, por exemplo, que ajuda todo mundo, que se sacrifica pelos outros, que se doa, que está sempre emprestando dinheiro para quem está em dificuldade,
está sempre levando um parente ao médico, sempre cuidando de um parente idoso, aquela pessoa que cuida do sobrinho para que a irmã mais nova passeie. Essa pessoa, por exemplo, esse padrão comportamental de ajudar os outros, ele é um padrão que ele é uma forma de ajustamento ao mundo, ou seja, ele é selecionado pelas consequências. Essa pessoa vai entrar em contato com admiração, ela vai entrar em contato com agradecimento, com respeito, como a visão de alguém que consegue dar conta das coisas. Ela é uma pessoa que vai ser vista como uma boa filha, uma boa irmã, uma boa mãe. Então, é um padrão que funciona, só que ele não funciona totalmente. Ele acaba produzindo outras consequências. É uma pessoa que está se sentindo sobrecarregada, uma pessoa que está sempre cansada, uma pessoa que ela começa a adoecer porque ela não dá conta de cuidar da própria vida e da vida dos outros. É uma pessoa que acaba percebendo que a vida dela vai ficando de lado porque ela vai vivendo a vida dos outros. Estou dando só esse exemplo para a gente contextualizar. Então a gente observa um padrão de viver. E esse padrão, de certa maneira, como a gente percebe que ele produz perda de reforçadores e contato com estímulos aversivos de grande magnitude, é um padrão que precisa ser modificado. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente modifica esse padrão? A maneira que nós humanos usamos de uma maneira mais evidente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça para nós afetarmos os comportamentos das outras pessoas é dizer para elas o que elas devem fazer. Então, quem tem filho aí sabe muito bem como é que funciona. Se você tem um filho que está indo mal nas provas, você vai tentar fazer com que ele estude. Qual que é a primeira coisa que a gente vai usar para fazer nosso filho estudar? A gente vai dizer para ele que ele tem que estudar. Mas, além disso, a gente vai dizer, olha, se você estudar, vai acontecer tal coisa. Se você não estudar, vai acontecer outra coisa. Se a gente tem um amigo que está se queixando de sobrepeso, a gente vai dizer para essa pessoa, olha, experimenta caminhar. Já foi ao nutricionista? Se você for ao nutricionista, ele pode ajustar a sua dieta. Então, a primeira maneira que nós humanos pensamos em como intervir sobre o comportamento das outras pessoas é dizendo para elas o que elas devem fazer. Que mudanças elas têm que ter no comportamento delas. E até explicar para elas, caso a gente entenda um pouco mais, seja bom em analisar as situações, por que elas se comportam daquele jeito. Olha, você ajuda todo mundo porque você é reconhecida por isso, porque você tem admiração por isso, você é vista como uma boa filha, uma boa mãe, mas isso está te cobrando um preço muito caro. Então, a maneira que nós usamos para intervir sobre os padrões comportamentais é emitindo regras. Então, quando eu falo para a pessoa por que ela se comporta de determinada maneira e o que ela deveria fazer de diferente para ter uma interação mais bem-sucedida com o ambiente, para que ela seja mais feliz, para que ela passe mais momentos prazerosos, ou seja, que o comportamento dela contate mais reforçadores positivos, que evite de uma maneira eficaz estímulos aversivos, que não seja punido, a nossa tendência é emitir regras, que são descrições de relações de contingências. Uma relação entre um comportamento e a sua consequência. Essa é uma forma de controle do comportamento muito importante. Então o pessoal fala assim, porque o Guto é contra regras. Eu não sou contra regras, eu não sou contra nenhum processo comportamental. Eu só discuto e penso junto com quem assiste às minhas aulas e lê meus textos sobre essa temática, o que acontece quando a gente utiliza essa forma de intervenção. Isso começou muito na minha adolescência, quando eu estava querendo fazer psicologia. Eu falava com meus amigos, eu sempre me achei alguém, modéstia à parte, eu conseguia analisar bem as situações, mesmo na adolescência, sem estar munido das ferramentas teóricas e conceituais, eu via que meu amiguinho estava fazendo de bobagem, e eu falava para ele, você está fazendo bobagem, faz assim que é melhor. E meus amiguinhos, eles falavam assim, porra, tem razão, Gutão, isso aí, porra, tô vacilando, velho, vou fazer o que tá falando, tem tudo a ver. E aí, na hora do vamos ver, ele fazia exatamente aquilo que ele já faria. Ele não se comportava de acordo, não dizia o que ele deveria fazer. Isso começou a me deixar muito reflexivo
e descrente acerca da emissão de conselhos, sugestões, orientações, como forma de mudança de comportamento. Inclusive, essa foi uma das razões que me levou a fazer psicologia. Eu falava assim, não, na psicologia eu vou aprender um trem lá, que eu não vou precisar falar para os outros o que eles têm que fazer, o que eles devem deixar de fazer. Porque isso não funciona, isso não é eficaz. A pessoa ela vai seguir aquele conselho se tiver de acordo com aquilo que ela já faria. Dificilmente a pessoa ela vai seguir um conselho que contraria o que ela já está tendendo a fazer. Pode até acontecer, mas é raro. Além disso, quando você diz para a pessoa que ela tem que fazer então, por exemplo, chega lá um amiguinho meu e falava assim, nossa, eu acho que aquela menina está me dando bola. E ele me contava tudo que a menina fala, José Marcelo, bom te ver. E ele me contava tudo que essa menina falava para ele. Então, olha, bem, de acordo com o que ele está me falando, eu acho que ela está dando bola para ele mesmo. E eu virava para esse meu amigo, ora, por que você não fala para ela que você gosta dela? Por que você não fala para ela que você quer namorar com ela? Lembra, galera, estou falando isso na década de 80, tá? As coisas aconteciam de um jeito um pouquinho diferente do que acontece hoje. E aí esse meu amigo, porra, é mesmo, nossa, vou tomar coragem e vou lá falar com ela. Ele chegava lá e tomava um fora. E aí depois ele virava para mim, Guto, você é maluco, você falou para mim, para eu chegar lá para ela e dizer que eu gostava dela, eu tomei um fora. Né? E aí esse é outro problema quando você emite uma regra, porque você não tem bola de cristal. Muitas vezes, por mais que você acredite que você consiga prever bem as situações, isso pode, o seu terapeuta pode seguir a sua regra e o comportamento dele ser severamente punido. E aí como é que vai ficar o seu papel na vida desse terapeutizando quando esse tipo de evento acontece? Excelente. Pode falar, Fernando. Excelente essa fala. A gente dá regras e não sabe como as pessoas vão responder o contexto que ela vai se manifestar, né? Então, é muito importante, eu gostei muito. Uhum. E, além disso, vamos imaginar como é que a gente era com os nossos pais. A mãe fala assim, olha, na época da Covid, ela fala assim, sempre que você cumprimentar alguém, lave a sua mão, que isso vai diminuir muito a chance do contágio. O cara, jovem, lá na faculdade, ele vai abraçar todo mundo, ele vai cumprimentar todo mundo. Você acha que ele vai se preocupar de lavar a mão toda vez que ele cumprimentar alguém? Certo? Mas aí ele chega em casa, a mãe dele pergunta, e aí? Você lavou a mão quando cumprimentou todo mundo? Ora, se ele disser para a mãe, eu dei 3 beijinhos em todo mundo, abracei todo mundo, peguei na mão e não lavei porcaria nenhuma, se ele disser isso para essa mãe, qual vai ser a reação dessa mãe? Essa mãe provavelmente ela vai punir esse relato. Ela vai dizer, você é um irresponsável, você quer pegar Covid, você não vê que seu tio quase morreu, você não vê 700 mil mortos e você ainda continua sendo irresponsável? Então, olha só que interessante nesse exemplo. Quando a gente emite uma regra e o ouvinte não segue a nossa regra, e ele tem que relatar para a gente, num dado momento, se seguiu ou não, ele pode distorcer o relato dele. Porque no passado, quando ele relatou que não seguiu as regras, o comportamento de relatar foi punido. Então, quando o terapeuta ele emite uma regra, por mais que ela seja um modo potente de controle do comportamento, ela traz uma série de efeitos colaterais que possam ser indesejáveis. Né? Além disso, quando você... eu gosto de dar exemplo. Vamos pensar o seguinte, aquele jovem que a mãe sempre comprou as roupas para ele. Ele ia se arrumar para uma festa, para um bar, ia sair com alguém, a mãe sempre ia lá e dizia qual roupa ele tinha que colocar. Você combina isso com aquilo, combina aquilo com aquilo outro e tal. Aí esse cara passa num concurso e muda de cidade. Ele vai morar sozinho. Esse cara não vai saber se vestir. Ele não aprendeu. Ele não aprendeu a combinar. Estou dando um exemplo bem bobo. Mas se nós temos uma pessoa que
o comportamento dela está muito sob o controle de regras, ela é uma pessoa que vai ser muito mais dependente das regras emitidas por outra pessoa. Falando desses exemplos, agora eu vou chegar na terapia. Se o terapeuta explica para o terapeutizando dele por que ele se comporta, então, do tipo, olha, você se deprecia para você receber a atenção das pessoas, por exemplo. Você, ao invés de convidar alguém para sair, você fala que vai estrear um filme no cinema. E às vezes a pessoa não entende. Isso pode ser ruim para você. Se você quer convidar alguém, convide diretamente. Então, quando o terapeuta ele analisa as situações para o seu terapeutizando, dando outro exemplo bem comum, você tem uma terapeutizanda que chega na terapia e não tira a bolsa do colo. Já tem 3, 4 sessões que você está atendendo essa pessoa, ela continua com a bolsinha dela no colo. E o terapeuta fala para ela, eu percebo que você fica nas sessões de terapia com a bolsa no seu colo. Talvez essa bolsa seja uma forma de você se defender da relação de intimidade que eu estou querendo construir com você. Quando o terapeuta está fazendo isso, ele está simplesmente, da mesma maneira que a mãe que eu falei no exemplo mais cedo, ela está analisando o comportamento do terapeutizando pelo terapeutizando. E não está criando condições para que esse terapeutizando aprenda a fazê-lo sozinho. Da mesma maneira, se eu falo para uma terapeutizanda que está numa relação abusiva e falo para ela, olha, essa pessoa está numa relação abusiva com você, ele só te procura quando ele precisa de alguma coisa, ele só te procura quando não tem nada melhor para fazer, mas nunca quando você o convida para fazer alguma coisa ele está disponível, você já está nessa história há 2 anos e sua vida não vai para frente, o ideal é você romper essa relação. Se é difícil para ela romper essa relação, adivinha com quem que ela vai se romper? Ela vai romper com você. Oi, Rogéria, bem-vinda. Ela vai romper com você, terapeuta, e não com a pessoa que ela está investida emocionalmente. Além disso, e aí ela pode, além dela poder romper com você, caso ela não siga essa sua regra, para não seguir essa sua regra, ela pode dizer para você que seguiu a sua regra sem ter seguido. Ou ela pode evitar esse assunto sobre a regra que você emitiu por várias sessões. Você não entende mais por quê. Então, e para piorar, como no exemplo que eu falei do conselho que eu dei para um meu amigo na minha adolescência, vá lá, diz para ela que você gosta dela. Se você emite uma regra para um terapeutizando, você corre o risco dele quebrar a cara. Você fala assim, olha, fale para o seu esposo que você não quer mais que ele saia para jogar pôquer 3 vezes por semana. Que ele é casado e tem que ficar mais tempo com você. E aí, digamos que esse esposo deu um tapa nela, por exemplo. É lógico que a culpa não é sua, a culpa é dele que deu o tapa. Mas, de qualquer maneira, tenta imaginar o efeito que isso vai produzir no vínculo terapêutico. Então, quando o terapeuta ele emite regras, isso vai gerar uma série de efeitos colaterais. Resumindo, uma dependência em relação ao terapeuta. Sim. O terapeutizando pode seguir ou não, e quando ele não segue, ele pode resistir à terapia, ele pode abandonar a terapia, ele pode começar a mentir para o terapeuta, e muitas vezes, quando ele segue, pode sair um resultado totalmente diferente do previsto. Então, a emissão de regras, por mais que seja uma forma potente de controle do comportamento, ela é uma intervenção perigosa para o terapeuta. Muito bom sua fala, cara. Só voltando um pouquinho atrás, só para complementar mesmo, o exemplo do seu amigo, lá da namorada, essa fala é formidável, porque assim, a gente não tem controle das contingências, né? Existem várias variáveis que podem estar naquele ambiente, além de agências controladoras, variáveis. Então, assim, essa dependência do cliente, do paciente na terapia, ela é muito perigosa mesmo. Concordo com você. E a sua fala é formidável, porque a gente não tem controle das contingências que essa pessoa vai estar, né?
e a gente também não sabe o que se passa ali, né? Muitas variáveis. A contingência, ela discrimina o SD de várias formas para a pessoa e depende como ela entende esse SD, né? Então, é muito importante. Eu gostei muito, assim, acho que amplificou bastante essa questão dessas dependências de regras. Muito bom mesmo. Ok, que bom que você gostou, Fernando. E assim, e aí quando eu trago essas reflexões, geralmente as pessoas ficam meio chocadas, e aí elas, tá, bonitão, mas como é que a gente vai fazer? Já que a gente não pode emitir regras, como é que a gente faz? E de fato, lembra quando eu comecei a minha historinha? Eu quis entrar na psicologia para aprender como é que eu fazia. E olha, vejam só, não encontrei na psicologia. Não encontrei na psicologia. E como eu não encontrei, quando eu comecei a atender, eu emiti a regra como todos os meus colegas analistas do comportamento que iam para a clínica. A gente ouvia várias vezes, principalmente em outras abordagens, que ser terapeuta não é dar conselho, mas não diziam para a gente o que fazer no lugar de dar conselhos. Né? E era muito frustrante, eu me sentia muito perdido. Eu acredito que todo mundo que começou estagiando deve ter se sentido muito perdido. E aí, ao longo dos meus atendimentos, eu fui percebendo que não funcionava. Né? Uma coisa que acontecia muito, eu emitia uma regra, fazia uma análise toda rebuscada para o meu terapeutizando, e aí, nossa, tem razão, poxa, como eu não pensei nisso? Passava 3 meses, ele falava a mesma análise como se fosse a maior novidade do universo. Eu pensava, porra, mas eu falei para isso para ele 3 meses atrás, como é que ele está me falando isso? Né? Verificando que, no fim das contas, a emissão das minhas regras tinha pouco efeito sobre o comportamento deles. E aí eu comecei a me desafiar. Eu não vou mais emitir regras. Eu vou tentar levar o meu terapeutizando a concluir isso por ele mesmo. E eu vou tentar fazer isso da maneira menos indutiva possível. Qual foi a maneira? Perguntas. E não é qualquer tipo de pergunta. São perguntas abertas. Ou seja, são aquelas perguntas que você não responde com sim e não. Então, por exemplo, você acha que o seu namorado te respeita? Essa é uma pergunta fechada. Só cabem 2 respostas. Você se deprecia? Você acha que você se deprecia para que as pessoas te elogiem? Outra pergunta fechada. Isso aí não vale. É quase a mesma coisa que você emitir uma regra. Tem até uma pesquisa do Grupo do Pará que mostra isso. Você emitir regras em formato de afirmações ou perguntas é quase a mesma coisa em termos de efeitos sobre o comportamento. Então, não podia ser qualquer pergunta. Tinha que ser perguntas abertas. E mais, não adianta ser uma receita de bolo, uma lista de perguntas, sempre aquela mesma lista certinha, independente do que o meu terapeuta estivesse falando, porque senão ia ser do mesmo jeito, que emitia uma regra. Então, tinha mais uma regrinha. Tinha que ser por perguntas, tinha que ser por perguntas abertas, e aquilo que eu perguntava tinha que estar sob o controle do que ele tinha acabado de me dizer. Ou seja, tinha que estar sob o controle discriminativo da resposta verbal do meu terapeutizando a minha pergunta. E, com base nesses 3 requisitos, eu teria que levá-lo a chegar a conclusões. Não só de porque ele se comporta de determinada maneira, mas o que ele poderia fazer diferente do que ele está fazendo. Lembra dos padrões que eu falei mais cedo? Sim. Ou seja, ele identificar o que mantém esse padrão, ou seja, o que o faz agir daquela maneira, e como ele pode tentar fazer de um jeito diferente. Eu fui empregando isso achando que era uma prática comum de terapeutas analistas do comportamento. Eu acabei percebendo que não. Pouquíssimas pessoas faziam desse jeito. E aí, eu gosto de dar nome para as coisas. O Márcio, inclusive, né, que a gente escreveu o livro junto, ele costuma chamar de Guto Reis, que eu gosto de inventar conceitos. E aí eu chamei essa história de questionamento reflexivo, que é um questionamento que tem como meta gerar reflexões. E ele é um procedimento terapêutico, ou seja, ele só pode ser empregado depois que o vínculo terapêutico estiver estabelecido e depois de você ter feito suas análises funcionais. Então, ele é uma intervenção. E a ideia
no questionamento reflexivo é que o terapeutizando, ao final do procedimento, ele consiga, se a meta for, identificar o que o leva a se comportar. Ele abandonar algumas justificativas distorcidas para o comportamento dele. Muitos terapeutizandos, eles conseguem até dizer porque eles se comportam, mas muitas vezes essa resposta está incorreta. Ele acha que se comporta por uma razão, mas ele está se comportando por outra. Isso é muito comum, isso acontece demais em terapia. Ele desenvolva o autoconhecimento, ele consiga descrever as variáveis de controle do próprio comportamento. E, por fim, que ele desenvolva estratégias para mudar o ambiente dele. Ou seja, que ele emita autorregras descritivas, ou seja, a relação entre o comportamento dele e as contingências, e também autorregras prescritivas do que ele deveria fazer de diferente. Então, essas são as metas do questionamento reflexivo e são atingir esses 3 critérios. Não posso emitir regras, não posso fazer afirmações, tem que ser perguntas, elas têm que ser abertas e elas têm que ser encadeadas à fala do terapeutizando. E aí, então o questionamento reflexivo é um procedimento que tem essa meta e ele é uma cadeia de perguntas. Mas ele não é uma cadeia fixa, ele é uma cadeia heterogênea, porque vai depender do que o meu terapeutizando respondeu. Então, se ele respondeu uma coisa, eu vou para um lado. Se ele respondeu outra coisa, eu vou para outro lado. Né? Porque eu vou levar sempre em consideração aquilo que ele está falando. Além disso, um outro elemento fundamental para o questionamento reflexivo é o que o Skinner chama de estimulação suplementar. O que é estimulação suplementar? Nós observamos que há várias condições de estímulo que elas não conseguem evocar, elas não são suficientes para evocar uma resposta que produz o reforçamento. Skinner vai chamar isso de problema. Então, se você fala assim, se você pergunta, por que você termina o seu namoro todo mês? Aí seu terapeutizando, ora, eu termino porque é isso que eu acho que eu quero. Porque na hora que eu termino, eu quero terminar mesmo o relacionamento, que eu fico tão chateado com o que a pessoa fez comigo, que eu acho que eu vou ser mais feliz se eu não estiver junto com ela. Por isso que eu termino. Certo? Nesse exemplo que eu estou dando, específico, essa é uma explicação para o comportamento inacurada. Ou seja, a pergunta, por que você termina todo mês, ela não é uma condição de estímulos o suficiente para evocar uma descrição precisa, acurada da contingência. Ela vai conseguir gerar uma justificativa distorcida. Eu termino porque na hora ela aprontou comigo e aí eu acho que eu vou ser mais feliz sem ela, mas depois eu me arrependo. Certo? Então, nós estamos diante de um problema. E aí que vamos começar o questionamento reflexivo. Nós vamos começar a fazer perguntas que levem essa pessoa a descrever as relações entre o comportamento dela e o ambiente de uma maneira mais acurada. E as nossas perguntas, e principalmente as respostas que eles dão às nossas perguntas, vão ser a estimulação suplementar. Que ao final do procedimento, essa pessoa vai conseguir identificar o que o leva a se comportar assim. Perguntas do tipo, como é que ela reage quando você termina? Ou seja, uma pergunta sobre consequências. O que você acha dessa reação? Aí, por exemplo, ela fala que para não terminar com ela, fala que gosta de mim, fala que vai melhorar, que não vai mudar, não sei o que, tal. O que você acha dessa resposta? Eu até fico esperançoso, mas ao mesmo tempo desconfiado, porque ela já prometeu isso tantas vezes, não mudou, né? Muda só por um tempo. Aí eu pergunto, e se ela dissesse que está tudo bem? Que você tem razão, que é melhor vocês ficarem terminados? Aí o cara para e fala, eu sentiria até um alívio. Mas pensando bem, eu acho que eu ia ficar devastado. Eu ia ficar muito mal. Aí eu eu vou continuar perguntando. Então, qual que é a sua expectativa
quando você termina? Com base em tudo que aconteceu no passado. Eu gostaria que ela fosse mais carinhosa, eu gostaria que ela fosse mais atenciosa, eu gostaria que ela respondesse minhas mensagens, que ela tomasse iniciativa para a gente ter relações sexuais e tal. Eu vou perguntar para ele, ora, se é isso que você quer, compara com o que você pede quando você termina. Aí o cara vê, nossa, é completamente diferente. E se você continuar terminando assim, o que vai acabar acontecendo com o tempo? Pode ser que um dia, de fato, ela fale que eu tenho razão. E é melhor terminarmos, porque esses términos sempre desgastam a relação. E como é que vai ser isso para você? Nossa, eu vou ficar péssimo, porque eu a amo, eu não quero terminar com ela. Ora, se você quer que ela mude, o que você deveria fazer? Então eu deveria dizer as mudanças que eu quero que ela faça. Ficou claro o exemplo do questionamento reflexivo? Ou seja, são um conjunto de perguntas que eu vou levá-lo a emitir respostas que o levem a descrever melhor a contingência, ou seja, no final das contas ele consegue entender por que ele termina. Então ele não termina porque ele quer romper a relação de fato. Ele não termina porque ele acha que vai ser mais feliz sozinho. Ele termina porque ele quer que ela mude. Ou seja, o reforçador que controla a solicitação do término é a mudança de comportamento dela. E tem funcionado. Só que ele mesmo percebeu que isso funciona por pouco tempo, mas acaba voltando o comportamento do mesmo jeito. E que se ele quiser que ela mude, ao invés de ele terminar, porque isso pode em longo prazo resultar no fim do relacionamento, que ele peça, que ele solicite a mudança. E aí, com base nesse procedimento, então ao invés de eu dizer para ele, olha meu amigo, você está terminando de forma manipulativa, você termina para que ela mude o comportamento dela, e isso tem funcionado, mas você percebe que a mudança dura pouco tempo. Se você continuar fazendo isso, você vai acabar com a sua relação em longo prazo. Ao invés de eu falar tudo isso, eu faço uma série de perguntas. Que quem vai concluir essas coisas é ele, não eu. Com base nisso, qual que é a minha expectativa? Que após vários questionamentos reflexivos sobre diferentes temas da vida do terapeutizando, ele comece a se fazer essas perguntas sozinho. Ele aprenda a resolver o problema por si só. Né? Usando aquela metáfora, ao invés de dar o peixe, eu vou ensiná-lo a pescar. Essa é a ideia. Ele aprenda a se perguntar, mas o que eu quero com isso? O que eu busco com isso? Se eu continuar fazendo isso em longo prazo, o que vai me acontecer? Como é que isso se relaciona com outras coisas que eu já faço? Isso que eu estou fazendo é uma novidade ou uma manutenção de padrão? Então ele começa a se fazer essas perguntas para que ele chegue a essas conclusões por ele mesmo. E ele não precisa mais do terapeuta. Além disso, se ele chega à conclusão de que ele deve, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, pedir a mudança para ela, a responsabilidade dessa história não é mais do terapeuta. A responsabilidade é dele. Foi ele que chegou a essa conclusão. Foi ele que chegou a essa solução para o comportamento dele. Então, não é você o responsável por essa história. Se der errado, a responsabilidade é dele, não é sua. Além disso, ele não vai se sentir cobrado. Não foi você que mandou ele fazer A, B, C ou D. Foi ele que falou, foi ele que concluiu que ele deveria fazer A, B, C ou D. Então, se ele não conseguir fazer, ele não vai ter por que mentir para você que ele não fez. Ele não vai ter por que faltar a sessão para não ter que te contar. Ele não vai ter que evitar esse assunto por sessões para dizer para você que não seguiu a regra. Porque você não emitiu a regra. Quem emitiu essa regra foi ele. Agora, obviamente, o questionamento reflexivo, gente, ele é um procedimento muito sofisticado. Ele exige muito do terapeuta. Porque, em primeiro lugar, você já tem que, pelo menos, ter boas hipóteses das variáveis de controle do comportamento do terapeutizando. Né? Você já vai ter que ter feito as análises funcionais. Além disso, durante as sessões, a gente não começa uma sessão com questionamento reflexivo. Vou começar com um conjunto de perguntas. Não é assim.
Não é uma técnica padronizada. Você vai ouvir um relato dele ao longo de uma sessão. Dependendo do contexto que surja, você vai começar o questionamento reflexivo. Mas para você fazer isso, você tem que ter em mente o tempo inteiro, ou privadamente, você tem que lembrar o tempo inteiro das suas análises funcionais, dos comportamentos-alvo a serem trabalhados. E aí você vai ficar atento e de repente surge uma oportunidade, ele te relata alguma coisa. Ou ele se comporta de alguma maneira em relação a você. E aí você começa um questionamento reflexivo. Então, um terapeutizando há muito tempo atrás, ele chegou, ele vinha com uma roupa mais casual, e aí eu falei para ele, nossa, estamos de roupa social hoje. E aí ele comenta, porque eu venho sempre desleixado, né? Aí o que te fez interpretar o meu comentário desse jeito? O meu comentário foi, nós estamos... como é que é que eu até esqueci a palavra que eu falei, mas nós estamos arrumados hoje. Em qual parte da minha fala existia o elemento você vem sempre bagunçado? Não, em nenhuma parte. Com que frequência você reage a elogios dessa forma? O que isso nos diz acerca da sua autoestima? Então, com esse questionamento reflexivo acerca de um comportamento que ele emitiu na minha presença, na relação terapêutica, eu já pude fazer um questionamento reflexivo para que ele chegasse a essa conclusão que ele tem uma tendência a desmerecer os elogios que ele recebe. E aí, ao invés de eu dizer isso para ele, eu fiz um conjunto de perguntas. Mas é óbvio, para eu poder fazer isso, eu já tinha que ter boas hipóteses de que ele tinha esse padrão comportamental e quais variáveis o determinavam, para que eu pudesse fazer esse questionamento reflexivo. Além disso, para eu conseguir proporcionar a estimulação suplementar, eu tenho que ser capaz, em vários momentos do questionamento reflexivo, de prever o que ele vai me responder. Então, você vai fazer perguntas, é como se fosse um jogo de cartas marcadas quando você faz um questionamento reflexivo. Você faz perguntas que você sabe a resposta. E como é que a gente prevê a resposta? A gente não tem bola de cristal, a gente prevê porque a gente fez análise funcional. Para que serve a análise funcional? Para a gente prever e controlar o comportamento. Então, quando a gente faz análise funcional, a gente consegue prever. Além do mais, muitas das perguntas que a gente já fez no questionamento reflexivo são sobre coisas que ele já nos contou. Respostas que ele já deu para outras perguntas sobre o mesmo assunto. E muitas vezes a gente vai usar o mero bom senso mesmo de pessoas com características similares àquele terapeutizando, o que ele responderia em certas situações. E com base nisso, a gente faz perguntas já conseguindo prever com um certo nível de acurácia o que ele vai responder à nossa pergunta. E isso vai nos permitir continuar o nosso encadeamento até que ele emita as autorregras que são o alvo quando a gente começa o questionamento reflexivo. Tem um comentário, uma pergunta, você quer ler ou eu posso passar batido? É o pessoal dizendo que precisa sair, uma pessoa que pode continuar. Ótimo, beleza. Então, ele é um procedimento muito desafiador, principalmente porque, em geral, terapeutas eles não ligam muito de fazer perguntas abertas ou fechadas. Um bom experimento para vocês é vocês tentarem justamente fazer perguntas abertas numa sessão ao invés de perguntas fechadas. Se vocês não têm um treinamento para isso, vocês vão ver que é muito mais difícil do que vocês imaginam. Então, além de você fazer perguntas encadeadas na fala do terapeutizando, prevendo o que ele vai responder para a sua pergunta, para atingir uma meta, você ainda vai ter que transformar essa pergunta em pergunta aberta. Então, óbvio que, como qualquer coisa, a gente pode ser treinado a fazer. À medida que a gente vai treinando, a gente vai melhorando, o raciocínio vai ficar muito mais rápido. Mas para vocês conseguirem fazer isso, vocês vão precisar se desafiar em fazer o questionamento reflexivo. Mas é importante vocês notarem que ele não vai funcionar todas as vezes. Às vezes, a análise funcional não está correta. Às vezes,
vezes, ele entendeu onde é que você queria chegar e ele pode resistir. Às vezes, você está fazendo de uma maneira tão ampla as suas perguntas, tão abertas, que não está dando estimulação suplementar suficiente para que ele chegue às conclusões. Está tudo bem. Não precisa dar certo todas as vezes. Você vai ter que só ter paciência e tentar numa nova oportunidade, ou pegar um outro gancho e aproveitar um novo contexto, um novo pretexto para fazer o questionamento reflexivo. O que você não poderia fazer se não deu certo o questionamento reflexivo, você vai lá e emite a regra. Né? Então, você tem que ter uma boa tolerância à frustração, você tem que ter uma boa paciência para você conseguir fazer o questionamento reflexivo. Quando o terapeutizando conclui, né, ele chega à regra-alvo, você vai consequenciar isso, perguntando como é que foi para você chegar a essa conclusão? Como é que você está se sentindo agora que você concluiu isso? Quais são os desdobramentos disso que você concluiu? O que você vai fazer com essa conclusão, com essa informação? E aí você vai prover consequências ao comportamento dele de emitir essas autorregras, tanto descritivas como prescritivas. Gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje, de uma maneira, mais uma introdução, para vocês terem uma visão geral. No Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos, se você não seguir a gente ainda, siga, tem muito conteúdo lá de análise do comportamento, inclusive várias outras lives. Toda segunda eu faço uma live pela Pragmática, né, que é a segunda de lives pragmáticas, e elas ficam gravadas no nosso Rios. Tem lá na nossa bio um Google Drive com vários textos sobre a PCP, um deles é sobre o questionamento reflexivo, eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema. E, enfim, vocês também podem colocar dúvidas para mim no direct, fiquem à vontade, no direct da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Quem não segue a gente ainda no nosso canal do YouTube, canal da Pragmática Psicoterapia e Cursos, né, tem vários vídeos lá, alguns que abordam também o questionamento reflexivo. Vocês podem se aprofundar mais sobre esses temas. E eu vou abrir esses últimos minutinhos aí para alguma pergunta, algum comentário de vocês ou do próprio Fernando. E obrigado pela atenção e pelo convite mais uma vez. Obrigado, Guto. Eu achei muito interessante, porque eu não tinha visto essa questão de autorregras, né, da autorreflexão dessa maneira. Né? A gente provoca, a gente elicia respostas durante uma análise funcional, mas é muito interessante, voltando até ao exemplo do seu amigo, né? A gente não tem controle das contingências, então é muito perigoso mesmo, é muito importante, né? Naquela outra live você fala, é preciso entender e seguir as pistas contextuais, né? Entender o que está acontecendo naquele momento ali para a gente, e às vezes não funciona, porque a gente não sabe também como o outro responde, né? Embora a gente possa até emitir a regra, a gente também não tem controle desse terceiro elemento de como ele responde, a cultura, a forma de comportamento que ele trabalha. Então, é muito interessante a gente pensar dessa forma. Foi muito válido, ampliou bastante para mim. Eu acredito que as pessoas vão assistir esse vídeo aí e futuramente vão entender também a sua fala. Foi muito importante. E te agradecer, né, porque você sempre foi muito cuidadoso, principalmente com um elo menor, né, com a gente, com tudo que você faz. Você é aquela pessoa que não precisa dar uma volta muito grande para chegar ao ponto. É muito pragmático mesmo, direto e responsivo com a gente, né? Então, é muito genuíno, assim, você é aquela pessoa que mata a bola no peito e resolve o problema, né? A gente teve alguns probleminhas nessa semana, você me ajudou, né? E eu achei isso sensacional, só faz crescer minha admiração por você, desde quando a gente conheceu e tudo, embora esses eventos comportamentais, eles são eventos que são muito tumultuados, né? A gente vai para o microfone, depois sai, está aquele tumulto de gente, mas com certeza a gente vai ter momentos ainda para a gente tirar novas fotos, a gente já tem uma, né? Então a gente vai ter oportunidades aí de encontrar novamente
Obrigado a todo mundo que assistiu até agora, que se dispôs e que vem assistir também a sua fala incrível, formidável, sobre essa questão de regras, que aí ninguém ainda tinha proposto a falar, e eu achei assim, formidável, de verdade. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando, obrigado ao convite, mais uma vez, parabéns pela iniciativa das lives, obrigado a quem esteve assistindo, lembra de se inscrever no nosso canal, de seguir a Pragmática Psicoterapia e Cursos, foi um prazer passar esse pedacinho de tarde com vocês, um grande abraço e que a força esteja com vocês. A força Até mais, moçada. esteja com nós. Tchau. Tchau, tchau.